Olá, olá, vamos falar de luta, vamos falar de cavalaria, vamos falar de espadas, vamos falar de heróis. Olha aí, gente, o que nós temos? Prosa medieval. Estamos no trovadorismo, prosas medievais, do cavalo, da espada. O que tem, gente? Prosa medieval. Nós temos no trovadorismo duas partes e duas porções. A parte de verso, a parte das cantigas, para animar as pessoas, e nós temos também o quê? A nossa prosa medieval. E o que acontece com a nossa prosa medieval? Gente, são os textos organizados aqui em parágrafos, né? Ou seja, prosa é uma escrita organizada em parágrafos. Chamam de texto corrido, até o final da linha, tudo bem? Temos isso aqui. Nós vamos ter textos nobiliários, né? Nós temos algumas expressões históricas aqui. E nós vamos ter também o quê? As novelas de cavalaria. No Brasil, nunca desenvolvemos tão bem isso, né? A ideia das novelas de cavalaria. Por quê? Não sei. Né? Talvez pelo Brasil não ter nenhuma construção medieval, não ter uma vivência medieval. Nós não temos, né, aí nada deste período. Porque no mundo medieval nós éramos índios, certo? Isso aqui era um lugar tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Na Europa, lá tem uma vida, né? Tem uma história medieval, castelos, construções, ruínas, ainda hoje, né? E aí para eles sempre foi muito mais próximos, né? Dessa questão toda. A gente não. O que veio para nós dessa nossa relação galego-portuguesa? Nós tivemos aqui, na prosa medieval, o quê? A Amadis de Gauli e a Demanda do Santo Graal. Né? Então, são histórias, né? Novelas de heroísmo. Mas o que a gente precisa pensar? As novelas de cavalaria, elas têm o quê? Heroísmo. Mas não é só a ideia do mais forte, né? De uma grande batalha, de alguém ser destemido e temido. Não, gente. Tem a travessia. Tem o quê? Tem a transformação. E isso passa por uma relação de transcendência, né? Uma relação extremamente espiritual e religiosa. As novelas de cavalaria são interessantíssimas e têm base, né, lá nos Anéis de Lundungus, né, da mitologia irlandesa, nórdica, bárbara, né, de uma grande busca, de uma grande transformação, de uma grande transição do ser humano, do encontro e tudo mais. Inclusive, diante de tais referências medievais, né, nós vamos ter aí, né, Guimarães Rosa usa isso como base nas suas obras, na Grande Travessia. Quem tem base nisso é James Joyce, né, Ulisses, né, o romance que inaugura, né, a lógica moderna nossa de escrever, né, o romance moderno, tem isso também. Onde nós vamos ter, né, novelas de cavalaria. Se a gente olhar, Tolkien, a gente não estuda na escola ainda, né? Mas ele tem uma referência muito grande, né, do mundo medieval, das novelas de cavalaria, de grande transcendência, de grande busca, do encontro consigo mesmo, né, nas obras ali, né, Senhor dos Anéis e tudo mais. Aqui, especificamente no trovadorismo, né, que a gente usa essa mesma base, o que acontece? Né? A demanda do Santo Graal é bem essa referência, a busca do cálice sagrado em que José de Arimateia colheu o sangue de Jesus na hora, né, lá do sacrifício. E então, essa história se dá como? Né? Galaás, um dos cavaleiros da Távola Redonda, filho do rei Arthur, né, escolhido para tirar a espada cravada, né, na rocha, e vai em busca, né, disso numa grande profecia, né, numa grande referência ali de encontrar e de ser o herói, né, e de ter, né, a sua hora e sua vez, o seu grande momento, e a morte chegando nessa transcendência toda. Então, a gente tem isso que lá fora estudam mais e aqui menos, talvez, por essa referência de não termos uma vida medieval. Talvez pelo foco mesmo e por termos muito mais referências, né, nas cantigas líricas e satíricas, né? Ou seja, a gente tem mais referências em versos, certo? Então é isso que acontece, né, neste momento com as novelas de cavalaria. E este momento trovadoresco, o que ele dá para nós? Ele nos dá grandes referências exatamente na poesia, né? Esse momento, se a gente olhar, a gente vai ter, né, as referências, ou seja,
as poesias guardadas onde? Em cancioneiros, né? Cancioneiro da Ajuda, né? O cancioneiro lá do Vaticano, a gente vai ter da Biblioteca Nacional. Esses cancioneiros são importantíssimos e guardam todas as referências deste momento. É como se fossem grandes documentos históricos aqui para nós. E guardamos isso. Este trovadorismo, que foi importantíssimo durante aproximadamente 150 anos, ali naquele período, né? Portugal, ali, né? É onde a gente tem a Galiza, né? Naquele espaço, no século XII até o século XIV. Isso foi muito importante, né? Dentro do contexto social português, de animar as festas. E isso vai perdendo espaço. Do século XIV, né, indo para o XV, isso perde a sua referência e perde seu espaço. Por quê? O mundo vai mudando, a gente vai tendo transformações, a expansão marítima, a corrida pelo mar, a busca de novas terras, a transição histórica da era medieval para a era moderna, a Idade Média para a Idade Moderna, né? Uma vida teocêntrica para agora uma vida antropocêntrica. Então a gente tem essa grande transformação da sociedade. E óbvio, né? Isso se dá, né, as poesias, a literatura e toda essa construção se dá de que maneira? Mecenato. O rei paga e alguém faz. O rei paga e alguém faz. Às vezes o rei faz. Dom Dinis I, Dom Pedro, né, Ricardo, Coração de Leão. Então eles fazem ali também, né, e outros, né, ali nobres faziam, mas geralmente pagavam. O que acontece? Nessa transição histórica, com as embarcações, com a expansão marítima, com a corrida pelo mar, Portugal e Espanha, querendo ver quem chegaria à África, né, ao Novo Mundo, o que acontece? Os nobres deixam de pagar para a poesia ser feita. Gente, isso perde a sua importância, porque a minha busca é por novas terras, mais poder e dominação. Então, essa nossa literatura trovadoresca, ela vai caindo, ela vai perdendo importância e a gente não tem mais referências. Tudo bem? Ah, então ela deixou de ser feita durante algum período? Ela foi feita. Só que aí é a nossa questão. Se a gente lembrar, né, as obras artísticas, né, nós conhecemos tais obras porque foram guardadas pelos nobres. Quando o nobre deixa de bancar, de patrocinar, aparentemente ela some. Não, ela ainda é produzida. Mas durante algum tempo, essa poesia vai ser produzida nas casas de passagem, né? Ali eram, né, lugares de dormida, né, cavaleiros, homens, né, funcionavam também como cantorias, prostíbulos e tudo mais. Então a cantiga e essa arte era feita ali, mas ela era feita ali naquele ambiente e aí ela se pulverizou, ela sumiu. Por quê? Porque ninguém guardou. É isso que nós vamos ter. Por isso que essa poesia ela vai perdendo a importância. E aí nós ficamos um tempo em Portugal sem ter literatura, porque o foco é patrocinar e investir nas embarcações da corrida pelo mar, o que, quando Portugal consegue, né, o seu objetivo lá de conquistar novas terras, ele volta a escrever sobre arte, sobre literatura, mas principalmente sobre história, né, que é o próximo momento que a gente vai ter. Tudo bem nisso, gente? Certo? Então nós temos isso, o trovadorismo com a sua parte, né, aqui das cantigas e com a sua parte da prosa. As cantigas líricas e as cantigas satíricas. É um primeiro movimento artístico-literário lusitano que dá essa base para nós. E aí temos essa nossa aula e o fim deste nosso vídeo. E aí fiquem com a gente. No próximo vídeo é a próxima aula. Falaremos dessa mudança, falaremos da história, falaremos do homem, falaremos do humanismo. Um prazer inenarrável. Até a próxima.